Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso programa Espiritismo na Prática. Hoje estamos com a Lara Brunelli, que é nossa amiga, amiga e irmã, né, que vai nos ajudar aqui na abordagem sobre o tema como afastar os espíritos maus. Então, para a gente começar já na prática, vamos começar então fazendo uma pergunta bem simples para a Lara. Que a gente pode entender por espíritos maus? Quem são eles? Será que Deus os fez? Oi, Jefferson. Oi, pessoal que está nos acompanhando aqui no Espiritismo na Prática. É um prazer estar aqui, viu, Jefferson? Prazer é E nosso. eu acho que antes da gente falar da questão dos maus espíritos, né, a gente tem que entender o que é espírito, né? Porque às vezes a pessoa fala, espírito, espírito, mas o que é espírito? Né? E essa questão do que é espírito, ela é tratada no Livro dos Espíritos, na questão 23, né, onde Kardec pergunta: que é espírito? E os espíritos respondem para ele que é o princípio inteligente do universo. Né? E lá na pergunta 76, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, como que nós podemos definir os espíritos? Então, né, lógico, em consonância com a questão 23, os espíritos respondem assim: olha, pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, né? E que eles povoam o universo além do mundo material. Lá no livro Obras Póstumas, né, que é tão pouco estudado, né, gente? A gente precisa estudar mais, né? Então, lá no livro Obras Póstumas, eu tenho um capítulo que chama Manifestação dos Espíritos. E o Kardec diz para nós que assim, que as almas, né, ou os espíritos daqueles que já viveram aqui na Terra, no mundo visível, né, quando eles desencarnam e passam, então, para o mundo invisível, eles são os espíritos, né? Porque eles estão povoando esse espaço ali e estão também no meio que nós vivemos, né? Vamos lembrar de Jesus? Jesus falou que nós estamos rodeados por uma multidão de testemunhas. São os espíritos, gente, né? Então, os espíritos é uma questão interessante, porque se existe o homem encarnado, existe o espírito, né? Então, se há homem, há espírito, e o espírito, ele pode se manifestar tanto no mundo, claro, invisível, que é uma, né, a condição, frequência vibratória dele, como pode se manifestar também no mundo material, né? Então, assim, nós que estamos aqui hoje encarnados, né, vestindo essa roupagem de carne, nós vivemos no mundo visível, que é o mundo material. Mas nós estamos no meio do mundo invisível, que é o mundo espiritual. E esses dois mundos, eles se acham ali em contato perpétuo, né? Eles reagem incessantemente um sobre o outro. Só que essa reação, gente, é que constitui a origem dessa infinidade de fenômenos que a gente pode observar e que muitas vezes são considerados ali sobrenaturais. Por quê? Porque o homem não conhece a causa deles, mas o espiritismo vem explicar. Essa é uma das belezas da doutrina espírita, né, da filosofia dos espíritos. Então, a ação do mundo invisível sobre o mundo visível, e claro, do mundo visível sobre o mundo invisível, porque a ação entre eles é recíproca, é uma das leis, uma das forças da natureza, né? E essa interação entre os mundos, ela é necessária à harmonia universal, diz Kardec, né? E aí sim, dito isso, a gente precisa compreender então o que é espírito mal, né, Jefferson? Já que a gente já definiu o que é espírito, a gente precisa entender o que é espírito mal. E como o Jefferson bem disse, será que Deus criou? Na sua infinita sabedoria e misericórdia, será que ele criou na sua justiça? Será que ele criou espírito bom e espírito mal? Não, né, gente? Não é nem lógico, porque se Deus é a perfeita justiça, como é que ele pode criar um bom e um mal? Não pode. As perguntas do Livro dos Espíritos 114 a 127,
elas esclarecem muito bem essa questão. Então, os espíritos, eles não são nem bons, nem maus por natureza, mas eles se melhoram pelo seu próprio esforço, porque Deus criou todos nós espíritos, porque nós somos espíritos, nós só estamos vestidos no corpo de carne. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. O que é ignorante? É aquele que não tem conhecimento. Né? Então, é por isso que nós somos ignorantes, porque nós não temos conhecimento. E os espíritos, então, eles vão adquirindo conhecimento à medida que eles vão passando pelas provas que Deus impõe a cada um de nós. Né? E aí começa a nossa problemática, viu, Jefferson? Porque o que acontece? Tem espírito que aceita a prova e se submete ali com espírito de submissão mesmo ao Criador, e ele então vai progredir mais rápido. Mas tem os outros, né? Que nós ali podemos nos incluir entre eles, que se rebelam, né? E aí a gente parte para reclamação, para lamentação, né? E a gente vai progredir mais lentamente. Então, dependendo do grau da nossa rebeldia, a gente fica até estagnado no caminho evolutivo, gente, às vezes por um longo período. Então, olha a nossa responsabilidade de nos assumirmos como espíritos imortais e que necessitamos de evoluir, né? O caminho é só evolução, gente. O espírito, e aí é interessante, né, Jefferson, porque o Kardec faz essa pergunta, né, se o espírito ali ele precisa passar pela maldade para ele chegar ao bem. Não precisa, gente. Ele só passa pela fila da ignorância, da falta de conhecimento, da falta de experiência, da falta de estudo. Né? Mas ele não precisa necessariamente passar pela, né, pegar a filhinha do mal ali, opa, vou fazer um mal agora para eu aprender o bem. Não. Mas ele passa obrigatoriamente pela ignorância, porque nós somos criados assim, né? E aí, alguém pode se perguntar assim, né? Então por que os espíritos, alguns seguem o caminho do bem, outros seguem o caminho do mal? Aí essa, gente, é a resposta que vale 1 milhão, né? Essa é a resposta que nos esclarece de forma contundente. Nós não temos livre-arbítrio? Nós não escolhemos? Então é pela nossa vontade, né? Pelas escolhas que nós fazemos, é que nós nos dirigimos para o bem ou para o mal. É que nós escolhemos seguir o bem ou seguir o mal. Tudo é escolha, gente. Tudo é escolha. E a escolha é dirigida pela nossa vontade. Ah, Lara, mas o que é vontade? Né? A vontade, gente, é essa. O Emmanuel diz muito bem no livro Pensamento e Vida que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante que governa todos os setores da ação mental. Então, é até interessante porque o Emmanuel considera a nossa mente como se ela fosse um escritório, né? Então você tem ali vários departamentos, né? Você tem o departamento da inteligência, departamento disso, departamento daquilo, mas são departamentos. Quem dirige, quem preside isso tudo? A vontade. É a nossa vontade que nos dirige para fazer esta escolha do bem ou do mal, né? E se alguém que aí quiser se aprofundar nessa questão da classificação dos espíritos, porque é uma classificação, é uma ordem, espírito bom, espírito mau, né? Onde que a gente vai achar isso? Lá no Livro dos Espíritos, questão 100 a 103, quem quiser, vai lá, procura, abre o Livro dos Espíritos, procura na internet, gente. A gente consegue acessar o Livro dos Espíritos, toda a codificação do Kardec de graça na internet. Então, vai lá, questão Livro dos Espíritos, questão 100 a 113, fala muito bem sobre a questão da classificação dos espíritos, né? Basicamente, só para dar uma pincelada, nós temos 3 ordens de espírito, né?
terceira, segunda e primeira. Vai lá procurar lá para você saber o que é cada ordem direitinho. E na Revista Espírita, nós também, a Revista Espírita de fevereiro de 1858, se eu não me engano, o Kardec também trata dessa questão, né? Mas nós vamos nos ater hoje aqui na questão dos espíritos maus, né? Então vamos lá. Quais são as características desses espíritos maus? Primeiro, gente, é porque há uma predominância da matéria sobre o espírito. É o espírito que ainda é muito ligado à materialidade, ao mundo material, né? A todas essas questões materiais. E ele tem, então, uma propensão para o mal. Ele tem ignorância, né, que é a falta de conhecimento. Ele tem orgulho, ele tem egoísmo e todas as paixões que são ali consequências do mundo material, né? O apelo, nós vivemos num planeta de prova e expiação. Então, o apelo do mundo material é muito grande para nós, né? E os espíritos, esses chamados espíritos maus, eles têm muito essa percepção que só há um mundo material. Porque eles têm sim a intuição de Deus, mas não compreendem. Né? Mas quando a gente classifica, o Kardec faz essa classificação dos espíritos maus, na verdade, assim, nem todos que estão nessa classe, eles são, em essência mesmo, maus. Tem alguns que são muito levianos, entendeu? São muito irrefletidos, né? Tem muita malícia, mais do que maldade verdadeira. Tem uns espíritos que estão nessa classe também e que eles não fazem nem bem nem mal, né? Eles estão ali em cima do muro, né? Esperando para ver o que acontece, para onde eu vou, né? Mas só que acontece o seguinte, gente: se a gente não faz o bem, a gente já está fazendo mal por omissão. Por isso que esses espíritos, né, que não fazem nada, estão em cima do muro, estão ali na classificação dos espíritos maus. Né? Por quê? Porque não fazer o bem é condição que denota a nossa inferioridade. Agora, tem espírito que realmente se compraz na maldade, né? Fica ali feliz, né? Quando tem uma oportunidade de fazer o mal, né? De atrapalhar a vida do outro, de atrapalhar o progresso. Né? Nesses espíritos, a inteligência deles, e alguns são muito inteligentes, viu, gente? Tem inteligência bem afiada, mas se compraz na maldade, né? São rebeldes das leis de amor do Pai. Então, o que acontece? A inteligência deles está muito aliada a essa questão da maldade, da malícia, né? Independente do grau intelectual que eles tenham alcançado. Mas o desenvolvimento moral deles ainda é muito baixo. Né? Eles têm ideias de pouca elevação moral, né? E têm os sentimentos muito voltados ali para essa questão do eu, só eu, é tudo para mim e nada para o outro. A felicidade é só para mim, não é para o outro. Mas eles são felizes? Não, né, gente? Então, eles têm poucos conhecimentos do mundo espiritual, né? Das verdades de amor, das leis de amor do Pai. E eles confundem muitas vezes essas ideias que espirituais como se fossem doideira, loucura, apesar de eles estarem desencarnados, né? Eles estão ali desencarnados, estão em espírito e acham que esse negócio aí é tudo mentira, não tem nada disso. O negócio aqui é o mundo material mesmo e daqui a pouco eu estou lá e pronto. E gente, é assim que é. Né? São noções falsas, noções incompletas, tá? Usam também esses espíritos que são classificados ali como espíritos maus, eles usam uma linguagem, um linguajar muito chulo às vezes, né? Muito pobre,
Né? Quando às vezes acontece de um espírito mal aparecer ali numa reunião mediúnica e dar uma comunicação, você vê, sempre volta para um mau pensamento, né? Sempre aí começa a rir, não, porque eu vou fazer um mal para o outro, que é isso, que é aquilo. Então ele tem um mau pensamento, porque se ele tem um mau pensamento, ele está com a propensão para fazer o mal, né? E o principal que eu acho dessas características é exatamente essa questão do orgulho e do egoísmo. Por quê? Porque eles veem a felicidade daqueles que são bons espíritos, né? Daqueles que estão comprometidos com o bem, que estão comprometidos com o crescimento, com a evolução, e aí eles veem a felicidade do outro e ficam ali moídos de inveja, de ciúme, ficam angustiados. E aí eles querem fazer o mal. Por quê? Porque se eles não estão sentindo isso, o outro também não vai sentir. Aí eles vão lá influenciar aqueles que dão guarida à maldade ainda dentro de si, né, que entram nessa frequência vibratória deles, e eles então tentam influenciar ali, e às vezes, muitas vezes conseguem, né, gente? É só a gente lembrar dessa questão da influência dos espíritos. Kardec pergunta, né? Os espíritos nos influenciam? Qual que é a resposta? Todo mundo sabe. De ordinário, eles que vos dirigem. Né? Então a gente está sempre ali sofrendo a influenciação. É isso que o Kardec falou lá no Obras Póstumas. Este mundo visível e o mundo invisível interagem entre si o tempo inteiro. Então, logicamente, se eles interagem assim o tempo inteiro, um influencia o outro, né? E o que acontece? Esses espíritos maus, eles se julgam vítimas de Deus, né? É porque Deus quer me punir. Eu estou aqui nessa situação porque Deus não gosta de mim, Deus quer me punir, né? Então fica ali naquele sofrimento atroz e quer que o outro sofra, né? Então, Jefferson, eu acho que nessa questão do que é o mau espírito, a gente deu uma pincelada boa, né? Para as pessoas até despertar a curiosidade, né? De quem está aí nos acompanhando e ir lá buscar mais informação. É verdade. Gostaria de fazer uma pergunta para você, referente a essa mesma abordagem. Como que se aproxima de nós? Qual que é o intuito deles? Por que se aproxima da gente? Pois é, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque é o tema, né? Se ele se aproxima de mim, como é que eu vou afastá-lo? Por que um mau espírito se aproxima de mim? Gente, pela sintonia. Pela sintonia é que nós somos alvo dos maus espíritos. Porque a sintonia vibratória, ela se estabelece pela corrente mental, ou seja, pelo nosso pensamento. Pelo nosso pensamento. O Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, tem um livro fantástico chamado Pensamento e Vida. Vale a leitura, é um livro fininho, mas vale demais a leitura e o estudo dessa obra, gente. O Emmanuel fala exatamente que a nossa mente é o espelho da alma. Né? A mente é o espelho da vida. Então, como que acontece isso? Olha, em todo canto do universo, para onde você for, não tem onde fugir, não, tá, gente? É qualquer canto. Vibra influência recíproca, ou seja, quem nós pensamos e influenciamos uns aos outros, tá? Isso acontece. E o que acontece também? Todo esse movimento de influenciação de uns nos outros obedece ao princípio de interdependência e repercussão. Como que acontece isso? Se eu estou com raiva, se eu penso mal, eu também vou receber pensamento dessa qualidade. Se eu estou no bem, se eu penso bem, eu vou receber pensamento dessa qualidade. Então vamos entender como é que é essa questão do pensamento. Vamos dar um exemplo.
Eu recebo do meu marido um vaso de flores, lindo, maravilhoso. Qual é a minha emoção? Porque emoção e sentimento são coisas diferentes. O que desperta em mim aquele vaso de flores? Alegria, eu fico todo feliz, né? Eu fico toda alegre. Quem não sente alegria na hora que, né, recebe ali um presente? Então você fica alegre. A emoção é esse reflexo imediato de alguma coisa que acontece, né? É uma resposta neural. O sentimento já é duradouro, né? Aí eu recebi o vaso de flor, botei na minha mesa. Toda hora que eu passo por ali e vejo aquelas flores, eu lembro da alegria que eu senti, lembro do meu marido e fico feliz. Felicidade é um sentimento, porque ele é duradouro. Todo sentimento produz um pensamento. E todo pensamento produz palavra e ação. Então, olha o que acontece. Se eu penso, se eu sinto, está ali dentro de mim, o sentimento plasma a ideia, o pensamento. Então, se eu estou sentindo raiva, qual é o pensamento que eu vou ter? Alguém foi e fez. Acontece uma situação que eu sinto raiva. Né? Uma pessoa foi e gritou, meu chefe gritou comigo, por exemplo. Eu fico mordido de raiva, né? Qual que é meu pensamento? Ele vai ver, ele me paga. É o pensamento da vingança. Gritou comigo na frente de todo mundo, ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Pois é. Este pensamento que eu tive, ele sai de mim em forma de uma corrente mental. E o que acontece? O André Luiz explica muito bem isso para a gente lá no livro Ação e Reação, se eu não me engano. O que acontece? Toda vez que a gente emite um pensamento, a gente pensou alguma coisa, sai. Se você emitir um pensamento, esse pensamento inevitavelmente vai voltar para você e vai te obrigar a viver naquela onda mental. Então, se eu emito um pensamento de raiva, ele vai voltar para mim. Só que ele tem um problema, gente. Ele não volta sozinho. Ele volta acompanhado. Ele dá a mão ali para os coleguinhas dele de raiva, né? Ele encontra outros pensamentos de raiva que ele vai se sintonizar e vai voltar para mim. Então, eu emiti um pensamento e às vezes aquele pensamento volta para mim alimentado, mais robusto, e aí mais raiva eu vou ter. Então, olha como é importante vigiar, né? Jesus já falou, vigiar e orar. Como que a gente vigia? Começa pelo sentimento, pensamento, palavra e ação, né? E ninguém, gente, não tem ilusão, ninguém permanece fora desse movimento de permuta incessante, porque é a lei. E o nosso reflexo mental, ele mora no alicerce da vida, diz Emmanuel. É porque a associação, gente, ela mora em todas as coisas. Esse princípio de sintonia, de associação, ele preside todos os acontecimentos da nossa vida. Ele comanda toda a existência dos seres. Então, no nosso cotidiano, ali no nosso dia a dia, o nosso espírito ele vai entrar em ressonância com correntes mentais, com pensamentos em que nós mesmos estamos. Então, se eu estou vivendo um período de tristeza, eu vou entrar em ressonância com essa corrente mental de tristeza. Se eu estou alimentando sentimento e pensamento de alegria, de bondade, é nessa corrente mental que eu vou viver. De otimismo, é nessa corrente mental que eu vou viver. Por que a gente está falando de pensamento? Porque é a sintonia vibratória que a gente emite é que nos liga uns aos outros, encarnado ou desencarnado, não interessa. Não faz a menor diferença se o espírito está encarnado ou desencarnado. A gente se liga por aquilo que a gente pensa, né? Então, assim,
Quando a gente sente, quando a gente pensa, quando a gente fala ou quando a gente age, a gente se sintoniza com essas emoções e essas ideias das pessoas que estão na mesma onda mental que a nossa, nessa mesma faixa de simpatia. Então a gente está o tempo inteiro, invariavelmente, atraindo ou repelindo esses recursos mentais, né, que são semelhantes ao nosso. E o que, que acontece? Se é uma onda mental boa, eu estou me fortalecendo no bem. Mas se eu estou emitindo e recebendo uma onda mental ruim, pouco saudável, eu estou me sintonizando para o mal, gente, me fortalecendo para o mal. A direção do pensamento sou eu que escolho, através da minha vontade. Então, quando eu sinto uma raiva, uma tristeza, um ódio, qualquer desses sentimentos, dessas emoções e sentimentos mais pouco saudáveis, né? Quando eu faço o que é errado, eu sei que é errado, eu vou lá e faço. Né? Quando eu me ligo a ideias que são contrárias aos ensinamentos de Jesus, que são contrárias às leis de amor do Pai. Quando gente, exemplo assim, ó, quando eu falo mal do vizinho, quando eu vou lá fofocar, né? Quando eu puxo o tapete do meu colega de trabalho, isso tudo são ainda imperfeições morais que estão dentro da gente. E é por essas imperfeições morais que a gente abre brecha para os maus espíritos. Né? Toda vez que eu faço algo, toda vez que eu saio do caminho reto, eu estou me ligando, estou abrindo brecha para a influenciação dos maus espíritos. Né? Agora, quando toda vez que eu tenho um sentimento, que eu vou formar uma ideia, que é um pensamento, esse pensamento vai dirigir obrigatoriamente as minhas palavras e as minhas ações. Então, é assim que a gente cria a sintonia vibratória que permite que os maus espíritos tenham influência sobre nós. É isso, Jefferson. Muito bom. E interessante também que nesse escopo que você falou, abordou, que também o vício mental da pessoa, ele atrai o espírito obsessor, né? Não só o vício mental, mas também as atitudes, as ações, né? Até questões de passado também, né? Que influenciam muito na forma como a obsessão se dá. E tem muitas abordagens dos livros do André Luiz, principalmente, na série A Vida Espiritual, A Vida no Mundo Espiritual, ela aborda a forma complexa que é esse processo obsessivo, né? E esse processo obsessivo não se dá só, como você falou, né, entre pessoas encarnadas para desencarnados, né? Ou vice-versa. Também dá entre encarnados e encarnados. Né? Quantas pessoas aí a gente vê que, por exemplo, um exemplo bem prático, né? Acaba o namoro, acaba o casamento e fica obsessivo com aquela pessoa. Fica pensando nela o dia todo, o tempo todo, corre atrás da pessoa, liga, faz a vida da pessoa um inferno, né? Tanto de quem está obsedando, quanto de quem é a vítima, né? Isso é lamentável, né? É lamentável, sim, o Jefferson, porque é exatamente isso, né? A gente vive nessa onda mental que a gente mesmo cria. Então, quando eu tenho essas imperfeições morais dentro de mim ainda, né? Por que Jesus disse para nós assim? Não penseis que vim trazer a paz à terra, porque eu não vim trazer a paz, mas a espada. O que significa essa espada? Né? Essa passagem, essa frase de Jesus serviu ali de justificativa para várias atrocidades, né, cometidas. Por quê? Porque você acha que espada você vai lá guerrear com o outro, né? Espada. Mas não é nada disso, gente. Essa espada que Jesus fala significa o bom combate. Qual que é o bom combate? É esse conflito que eu tenho dentro de mim, porque fica as más inclinações ali querendo que eu faça coisa errada. E quando eu já tenho algum conhecimento,
né? Que eu sou ligada, que eu escolho que eu quero praticar o bem, que eu escolho que eu quero buscar o conhecimento. Então fica esse conflito ali dentro de mim. Este conflito é o bom combate. Quando eu venço as más inclinações, eu estou vencendo o bom combate. Então, o que acontece? Esses espíritos maus, e aí vão se ligar conosco, às vezes através de processos obsessivos até muito complicados, né? Como o Jefferson falou, a obsessão, gente, ela pode ser de espírito desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado também, né? Então, assim, a gente até vai trazer, né, Jefferson, depois um outro estudo aí sobre a questão obsessiva, que ela é muito interessante da gente, a gente precisa saber essas coisas, né? Mas o que acontece? Quando eu estou ali com essas más inclinações, essas coisas ainda que é a minha sombra, gente. Todos nós temos sombra dentro de nós. Cada vez que a gente faz alguma escolha ruim, que a gente opta pelo mal, eu estou criando sombra dentro de mim. Então a gente tem sombra e tem luz. A luz é aquilo que eu já melhorei, né? Ah, se hoje eu tenho mais disciplina do que eu tinha antes. Oh, eu estou acendendo ali uma luzinha. E a minha sombra? É aquilo que eu tenho que corrigir, né? E a gente tem uma mania de negar a nossa sombra, né? A gente não pode negar. Por quê? Se você nega a sua sombra, você não consegue se corrigir, porque a gente só corrige aquilo que a gente tem ciência, que a gente vê, né? Carl Jung dizia isso. Como é que você vai corrigir uma coisa que você nem sabe que existe, que você nem vê, enxerga dentro de você? Então, a gente precisa aprender a voltar os olhos para dentro de nós e enxergar essa sombra que a gente tem, né? Esses defeitos que a gente tem. Por quê, gente? Os maus espíritos, eles sabem os nossos defeitos. Ah, pode ter certeza. É uma alegria para eles, né? Porque às vezes eles ficam ali, passam ali anos investigando a gente. Ah, é por ali que eu vou pegar esta criatura agora. É por ali que eu vou fazer ela cair. Porque, vocês veem, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte de coletânea de preces. E tem lá uma prece que é justamente como afastar os maus espíritos. E aí, eu acho muito interessante, porque na própria explicação dessa questão de como afastar os maus espíritos, né, o Kardec coloca assim: olha, os maus espíritos, eles só vão procurar lugar onde eles encontrem possibilidade de dar expansão à sua perversidade, né? Então, ele só é assim, gente, o seu corpo, né, é a casa do seu espírito. Então, se você pensa o mal, você está convidando o outro para vir. Se você age com raiva, com ódio, com leviandade, se você mente, você está convidando o outro para vir. Então, para eu afastar esse mau espírito, o que acontece? Ah, adianta eu falar assim, vai embora? Não, não adianta não, gente. Fala assim, vai embora daqui que eu estou ordenando você. Não. Adianta você só fazer oração? Não! Por quê? Para você parar de atrair a companhia de mau espírito, você tem que eliminar dentro de você aquilo que está atraindo ele. Ou seja, se ele é mau espírito, e você está atraindo ele é porque você tem maldade dentro de você. Então você tem que corrigir aquilo. Por quê? Porque o espírito mau, ele sente o cheiro, ele fareja as chagas da nossa alma, os nossos defeitos. Né? O Kardec ainda usa uma expressão interessante, né? Eles são como moscas que farejam as chagas ali da carcaça. Né? Então, é exatamente assim. Né? Então, assim, do mesmo modo que a gente faz assim, olha, com o nosso corpo material. A gente toma banho, mantém o corpo limpinho, bonitinho, cheirosinho, né? Para evitar doença, para evitar um monte de coisa, né? A nossa alma, o nosso espírito também tem que ser limpo. Como que a gente limpa ele? Se sintonizando com coisas boas. Como que eu me sintonizo com coisas boas? Ah, Lara, eu gosto de escutar funk, eu gosto de escutar essas músicas que falam palavrão. Para quê? Qual é a finalidade disso?
Você só está atraindo espírito do mesmo modo para você. É no alimento da nossa mente, pelo nosso comportamento, pelo que a gente lê, pelo que a gente assiste na televisão, pelo que a gente assiste de filme, né? Pelo tipo de leitura que a gente faz, pelo tipo de música que a gente escuta, é que denota a nossa frequência vibratória. E olha, gente, a gente vive num mundo que está ali cheio de espírito. Tem mais espírito desencarnado do que nós encarnados, certo? Então, muitas vezes, não adianta a gente achar que a gente está ali cheio de qualidades boas no nosso coração. Não, eu vou ajudar, eu ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou cesta básica, eu faço aquilo. Às vezes, nem isso te coloca a salvo da tentativa de assédio dos maus espíritos. Mas se você caminha no bem, se você ajuda, se você vai lá e faz o seu dever, aí essas atitudes, apesar de não deixar você a salvo da tentativa de assalto desses maus espíritos, mas te dá força para resistir. E isso é muito interessante, né? Essa questão da gente se melhorar, gente, é premente. A gente tem que se melhorar urgentemente. Porque quando a gente melhora a nossa sintonia vibratória, e aí é igual um rádio, né, Jefferson? É igual um rádio. Por exemplo, você tem uma rádio lá, vou inventar um nome aqui qualquer. Você tem uma rádio lá, uma rádio sucesso, que a sintonia dela é 100. Aí você tem uma outra rádio lá, a Rádio Felicidade, que está no 90. Se você sintonizar o seu rádio no 90, você só vai pegar a felicidade. Se você quer escutar a Rádio Sucesso, você tem que sintonizar no 100. Porque é isso aqui de diferença. Ó. Uma está aqui, a outra está aqui. Isso é vibração. Então, o que acontece? Se eu estou vibrando no bem, se eu estou procurando fazer o meu melhor, eu estou vibrando aqui. O mau espírito está aqui. Vê se ele consegue te atingir. Não consegue, ué. Só se você descer a sua vibração. Porque se ele subir, ele deixa de ser espírito mau. Então, o que acontece? Eu é que permito a aproximação de um espírito mau. Então, olha só, a gente não pode perder essa questão de vista, gente, que os espíritos, eles constituem ali um mundo, uma população inteira que enche o espaço que está circulando no nosso lado. Eles se misturam a tudo que a gente faz. Se por um acaso esse véu que separa o mundo visível do mundo invisível, se ele for levantado, a gente passa a enxergar tudo. Aí a gente vai ver espírita doidada à nossa volta, né? E aí a gente vai ver o quê? Vai ver espírito indo, caminhando na rua. Gente, o mundo espiritual é como que o mundo material é reflexo do mundo espiritual. Então a gente vai ver, se esse véu for levantado, a gente vai ver espírito indo, espírito vindo, vai ver espírito seguindo a gente, vai ver espírito evitando a gente, né? Conforme o grau de simpatia ou antipatia que ele tem. Tem espírito ali que está indiferente a tudo que está acontecendo, tem espírito desocupado, tem outros espíritos que estão ali trabalhando, muito ocupados, né? Quer seja trabalhando ali para ele mesmo ou ocupado ali na evolução da instrução de uma comunidade. Tem espírito que tem bom propósito, tem espírito que não tem bom propósito, né? Isso não é porque a pessoa morre, gente, que a pessoa vira santo, não. A gente vai para o túmulo, a gente carrega o que a gente é. Né? Eu acho muito engraçado quando às vezes a pessoa fala assim, a pessoa era ruim igual capeta. Aí morre a pessoa fala, nossa, coitado, morreu, mas era tão bonzinho. E a criatura ali só fazia o mal. Ô, gente, quando a gente morre, a gente não leva o que a gente tem de material. A gente leva o que a gente tem na nossa consciência, o bem ou o mal que a gente praticou. Então não adianta a gente achar que morreu, virou santo, porque não virou. Então, se a gente conseguir enxergar, se esse véu for levantado e a gente conseguir enxergar o mundo invisível, a gente vai ver isso tudo.
Por quê? Porque o mundo material é uma cópia perfeita do mundo invisível, do mundo espiritual. Tem ali os bons espíritos, tem os maus espíritos, tem aqueles que têm virtude, tem aqueles que têm vício, né? Esse envolvimento de um mundo no outro e que não tem escapatória, viu, gente? Não adianta esconder debaixo da cama, não. Não tem recanto nenhum deste universo que não haja essa interação, gente. O espírito consegue adentrar ali em todos os lugares. Então não adianta esconder debaixo da cama, porque então, o espírito vai estar ali também, né? Eles exercem sobre nós uma influência, a nossa própria revelia às vezes, e é uma influência permanente. Então a gente abre pela nossa frequência vibratória, pela nossa sintonia, a gente recebe essa influenciação, então tem espírito que nos impelem ao bem, né? Que são os bons espíritos que estão ali nos influenciando para fazer o bem, mas tem os espíritos que nos influenciam para o mal, né? Então, assim, às vezes o que acontece, gente, é que esses espíritos que nos influenciam para o mal, esses maus espíritos, às vezes a gente abre brecha para eles e o resultado, às vezes, é catastrófico na nossa vida, né? Porque a gente faz coisas que de outra forma a gente demoraria para tomar aquela atitude ou nem tomaria. Então, o Kardec diz uma coisa muito interessante na Revista Espírita, se eu não me engano, de 1860 alguma coisa, depois eu vou lembrar, que ele diz o seguinte: ele fala que feliz é aquele homem que sabe perfeitamente discernir o bom e o mau caminho. Por quê? Porque se a gente consegue discernir o mau caminho, mesmo e o bom caminho, mesmo que a gente receba a influência de um mau espírito, a gente vai falar assim: opa, mas isso aí está errado, eu não posso fazer isso, não é esse caminho que eu quero ir. E aí você vai para o caminho do bem. Então é isso que a gente tem que cultivar dentro de nós, bons sentimentos, bons pensamentos, para que a gente tenha boas palavras e boas ações, né? Porque aí sim a gente vai ser suscetível somente à influenciação dos bons espíritos. Então, como é que a gente afasta o mau espírito? Se melhorando a sua frequência. Eu sempre falo que a gente tem que fazer 3 coisas: buscar o conhecimento, buscar o autoconhecimento, que é você olhar para dentro de você, ver o que você tem de bom, o que você tem de ruim, e praticar todo o bem que a gente puder. Gente, porque o Emmanuel diz, são 2 asas que nos levam de volta ao Pai, ou seja, que fazem com que nós atinjamos o grau de ir ao Pai. Que asas são essas? Sabedoria e amor. Sabedoria começa na aquisição de conhecimento e autoconhecimento. O amor começa na prática do bem. Então é isso que a gente tem que fazer. No mundo de prova e expiação, a gente não sabe direito amar. Então a gente tem que praticar todo o bem que a gente puder. As nossas imperfeições morais é que atraem os maus espíritos. Por quê? Porque o mal simpatiza sempre com o mal. É uma questão só de sintonia vibratória. Muito bom, você colocou muito bem. E a questão, né, que você muito bem abordou, que você até deu umas dicas de como afastar os espíritos, né? A questão é mais a gente ter boa conduta, ter disciplina, né? Até que Chico Emmanuel, né, falou para Chico 3 vezes: disciplina, 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 né? Porque sem disciplina a gente não consegue, não vai a lugar nenhum. E nessa parte da vida pessoal, material, personal, né, nem na parte espiritual. Porque se você for perceber, o mundo espiritual está à nossa volta, né? Porque a gente é vigiado, né? A gente é rodeado por uma nuvem de testemunhas, como diz assim, o Paulo de Tarso, né? Em uma das suas epístolas, né? E isso é muito, muito bem verdade, porque se você for perceber, a gente está rodeado de espíritos, bons e maus. A gente se sintoniza, a gente se afiniza com aqueles que a gente quer, aqueles que a gente busca, pelo pensamento, pela conduta, pela ação, né? Também pela oração.
E isso é uma forma que a gente trabalha com o mundo espiritual, porque nós somos médiuns, né? Todos nós somos médiuns. Por essa mediunidade que a gente tem, mais aguçada, menos aguçada, a gente atrai os espíritos de forma a fazer companhia. Primeiro começa um assédio, depois começa uma obsessão, depois vai para uma fascinação e uma obsessão mais forte, né? Então, isso tudo é culpa de quem? Dos espíritos? Não, culpa da gente. A gente que atrai eles, não são eles que vêm até nós. E são, muitas vezes a gente vê nos centros espíritos, nos processos desobsessivos, que os espíritos falam assim, eu já saí daqui, dessa pessoa. Ele vai e me chama de volta. Aí o espírito volta de novo. Então, não é culpa dos espíritos que estão à nossa volta que são culpados, né? O culpado principal somos nós. Eles são, teoricamente, vítimas, né, da situação. Porque a gente chama, a gente faz, a gente não se melhora, a gente tem disciplina, a gente continua fazendo as mesmas coisas que a gente faz sempre, né? Mesmo o Ser erro humano horrível. é maravilhoso, né? Erra a mesma coisa Então, 500 encarnações. verdade. Vai errando, Isso. falta de imaginação, gente. Se você vai errar, você erra alguma coisa nova. Para que a gente vai ficar insistindo no mesmo erro 500 vezes, né? Vamos consertar isso aí, ué. Verdade. É quando eu falo isso, gente, estou falando para mim também, viu? Sim, sim, não, isso é para nós todos, né? Ninguém, nem Jesus teve não teve obsessão, né? Teve sim. Tantas vezes os espíritos estiveram com ele ali, tentando obsedá-lo, tentar influenciar para o mal, né? Então todo mundo, ninguém está ileso na carne, né? Quando a gente está na matéria, todo mundo está propenso a ter alguma uma forma de obsessão, uma forma de assédio ali, que a gente cai se a gente quiser, né? Porque a gente, como você bem colocou, a gente é uma antena, né? A gente transmite e a gente recebe. Então, você transmite aquilo que recebe, e vice-versa. Então, como você bem colocou, a gente só atrai aquilo que a gente é, na verdade, né? Então, se a gente quer se melhorar, a gente quer afastar os espíritos mal da nossa vida, é muito simples. Muda a sua rotina, para de escutar coisas que não interessam, não são boas, vê coisas boas, assiste coisas boas, fala coisas boas. Palavrão não vai ajudar em lugar nenhum, né? Nem por felicidade, entre aspas, né? Que a gente eu não falo palavrão faz tempo, né? Mas as pessoas falam palavrões, né? Feliz, meu time venceu, né? Isso e aquilo. Ou quando você está bravo também, mas isso não é nada bom, entendeu? Então, coisinha mais mesquinha, coisinhas que a gente não dá muita bola, atrai espíritos, né? Isso é uma coisa que é muito interessante a gente estar disciplinando, né? Porque às vezes, Jefferson, o que acontece é que um pequeno momento de invigilância da nossa parte, que a gente acha que é pequeno, mas pode causar um estrago que vai demorar muito tempo, às vezes séculos, para a gente conseguir se reajustar. Você falou uma coisa interessante, né, da questão da mediunidade, e você vê bem assim mesmo, né? Porque como que acontece essa influenciação? Né? Os espíritos eles se comunicam pelo pensamento. O pensamento é uma força eletromagnética. E o que acontece? Não, uma corrente mento-eletromagnética. O que acontece? Quando a gente emite um pensamento desequilibrado, o espírito que está ali desencarnado, ele detecta essa onda de pensamento. E ele vai conseguir decodificar essa onda de pensamento, né, através da sua faculdade mediúnica. Por quê? Porque ele está na mesma faixa de frequência vibratória daquele que emitiu essa onda de pensamento desequilibrada. E aí, com essa afinidade de pensamento, é que ele consegue fazer a influenciação. É por isso que eles se aproximam de nós, né? E acontece uma coisa interessante também, que eu queria tocar aqui rapidamente. Até no sono, gente, a gente recebe influência dos espíritos. Óbvio. Por quê? Porque quando nós estamos dormindo, né? Aliás, quem quiser se aprofundar nessa questão do sono, no livro Obras Póstumas, o Kardec, quando ele fala de emancipação da alma, é um texto brilhante que ele fala dessa questão do espírito durante o sono. O que acontece durante o sono? Só nosso corpo entra em repouso. Nosso espírito não dorme, não, gente. Nosso espírito, ele aproveita esse
esse momento de repouso do corpo material, né, ele aproveita que a presença dele ali não é necessária, apesar de que ele mantém a ligação, né, por esse cordão fluídico. O que acontece? Ele consegue ali se afastar do corpo e vai onde ele quiser, onde ele tiver afinidade. Né? Por quê? Porque o espírito é mais livre, ele tem ali a plenitude das faculdades dele. Por quê? No corpo material, essas faculdades ficam ali obnubiladas, né? Elas ficam embaçadas. Aí o que acontece? Quando a gente está encarnado, a gente não fica, o espírito não fica separado do corpo, ele fica ligado ali, né? Apesar de qualquer distância ali que ele tiver, mas ele fica preso por um laço fluídico ao corpo material, tá? Então, o nosso corpo é como se fosse uma prisão para o nosso espírito, né? Esse laço fluídico, ele só se rompe com a morte do corpo material. Então, durante o sono, o que acontece? O nosso espírito fica ali, livre, parcialmente livre do corpo, né? E quando a gente dorme, a gente fica nesse estado que nós vamos nos encontrar de uma maneira mais definitiva depois da morte. Então, por meio do sono, os espíritos encarnados, eles estão em relação ali com o mundo dos espíritos, né? Nós que estamos encarnados, a gente tem esse contato com aqueles espíritos que estão fora da matéria. E é por isso, gente, que acontece, o Kardec fala uma coisa muito interessante. É por isso que os espíritos que já têm uma superioridade moral, que são espíritos mais avançados que nós, eles consentem na encarnação, né, sem grandes problemas. Por quê? Porque Deus abre essa janela para eles, né, para eles durante o sono, para que eles possam se retemperar no mundo espiritual, para eles entrarem em contato com aqueles espíritos que são na mesma sintonia que ele. Por quê? Porque encarnar no mundo de prova e expiação é um negócio pesado, gente. Não é fácil estar no mundo de prova e expiação. Ah, Lara, mas não é mesmo não, gente. Mas é aqui que a gente aprende, aqui que a gente toma consciência de quem a gente é. É aqui que a gente toma consciência de que a gente precisa melhorar. É no mundo de prova e expiação. É aqui, em meio à dor, ao sofrimento, que a gente vai se burilando, que a gente vai se melhorando. Então, o que acontece? O sono do corpo material é essa janela que Deus abriu para que o espírito vá até com os outros ali. Então, o que acontece? Aí o corpo, a gente sonha, não sonha? O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono do corpo material. Então, nesse processo, a gente recebe influência tanto dos bons espíritos, se for a minha sintonia para o bem, como dos maus espíritos, se eu tiver com a sintonia voltada para o mal, né? Porque os maus espíritos, eles gostam de atormentar aquelas almas que são ainda moralmente fracas. E o que acontece? Vocês já perceberam que às vezes a gente acorda com aquelas... A gente vai dormir com um problema, né? Que a gente está tentando achar a solução. Aí, às vezes você dorme ali, então você acorda com a solução do problema, do nada. Por quê? Você recebeu uma influenciação de bons espíritos para você resolver aquela situação. E às vezes a gente acorda até com um mal-estar, né? A gente acorda assim, por exemplo, a gente brigou com alguém, aí você acorda com aquele ímpeto de um plano de vingança elaborado. Você recebeu influenciação de mau espírito. É isso que acontece. E a gente pode ficar livre dessa influenciação dos maus espíritos? Pode, gente. Pode. É só a gente mudar nosso pensamento. É só a gente mudar nossa frequência vibratória, que começa no pensamento. E aí acontece uma coisa interessante, né? O Kardec trata disso no livro dos Espíritos, lá na questão 467, 468, que ele vai falar assim, ó, então se eu me melhorar ali, né, através da minha vontade, através do meu esforço, então esses espíritos não vão ficar mais tentando me influenciar. Tentar eles até vão por um certo tempo, mas como você já está aqui, está fora do alcance dele, né? Pela melhoria que vocês promoveram em você mesmo,
Aí eles falam, isso aqui agora não está no nosso alcance, mas eles vão ficar ali observando. Se você cair, eles vão lá. Se você errou, eles vão lá de novo, entendeu? Então, o que a gente faz para neutralizar essa influência dos maus espíritos? Essa é a pergunta que Kardec fez. O que os espíritos falam para ele? Faça o bem, coloque a sua confiança em Deus, e aí você vai repelir essa influência dos espíritos inferiores, dos espíritos maus. Por quê? Você rompe a ligação com eles. Você rompe, você se melhora energeticamente, né? Você melhora a sua frequência vibratória, e aí não tem jeito dele te alcançar. Por quê? Porque esses espíritos maus, gente, eles suscitam entre nós ali, né? Eles ficam naquele sussurro ali no nosso ouvido, né? Para que a gente tenha um pensamento ali de discórdia, das paixões materiais. Então, se a gente se melhora, e por que eles fazem isso? Porque eles nos atingem pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo. Então, o que acontece? Vamos nos melhorar e vamos sempre pedir a proteção de Deus. Gente, o que o Pai Nosso fala? Senhor, não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos de todo mal. Você acha que Jesus falou isso à toa, gente? Não falou, não. E isso não está na oração do Pai Nosso à toa. Tá, porque realmente você entra numa faixa vibratória mais elevada. Quando a gente está numa situação difícil, gente, ao invés da gente entrar em desequilíbrio, faça uma oração. A oração te reequilibra na hora. E não é oração repetida, não, você fica repetindo a palavra sem sentido, não. No mínimo que você pode fazer é falar assim, Deus, socorro aqui porque o negócio ficou feio. Você vai receber ajuda. Pode ter certeza. Nenhuma oração fica sem resposta. Ninguém que se liga ao mais alto fica sem auxílio, gente. É verdade, Lara. Tanto é que a oração, se você... Tem uma frase que eu acho magnífica, que é: você pega a oração, a palavra oração, e separa no meio. Orar mais ação. Ou seja, você ora, mas também tem que ter ação. Senão não adianta. Né? Só ficar orando, pedindo para Deus, e Deus faça tudo, e nós não fazendo nada, e não funciona. Né? Faça a sua parte. Emmanuel fala assim, apresenta uma migalha de esforço que Deus vem no seu auxílio. Então, você faz a sua parte, porque Deus sempre faz a dele, gente. É isso mesmo. Deus não é igual a gente, que a gente fica procrastinando ali, fica enrolando para fazer o que a gente tem que fazer. Deus faz a parte dele o tempo inteiro. Porque Deus só quer a construção do amor e do bem. Ele sempre vem ao nosso auxílio, ele sempre quer o bem. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se colocar nessa posição de que seja possível receber o auxílio. E a gente só faz isso quando a gente está no bem, está praticando bem, quando a gente pede socorro, mudando a nossa atitude de desequilíbrio para equilíbrio. Na verdade, tem a frase na Bíblia, né, que fala assim: Deus é fiel, realmente é fiel, mas e nós somos fiel a Deus? Pois é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Nós estamos seguindo o caminho reto? Verdade. Né? Verdade. E gostaria de fazer uma última pergunta, né, que eu acho que seria interessante para a gente finalizar essa abordagem, esse estudo, já reforçando que a gente vai ter mais alguns estudos sobre esse assunto, que ele é bem vasto, bem complexo, né? Tem muita coisa para falar. Aonde que entra o plano espiritual, nossos anjos da guarda, nossos espíritos protetores? Por que eles deixam os espíritos obsessores chegar até nós? Qual motivo? Tem algum ensinamento? Ou eles abandonam a gente por nossa conta? Não, a gente não é abandonado à própria conta, né? Porque senão Deus não seria misericordioso, né? A gente a gente nunca está por nossa própria conta, a gente está sempre recebendo influência, os espíritos ali estão sempre prontos a nos ajudar, né? A nos auxiliar, a nos acolher, mas o que acontece? Nós é que atraímos. A gente sempre é as nossas escolhas, sempre é isso.
Se a gente não tiver disciplina, se a gente não conseguir praticar o vigiai e orai, se a gente não conseguir se ligar ao bem, não tem jeito. Não é porque, vamos imaginar o seguinte: você tem ali o seu mentor, seu anjo da guarda, seja qual o nome que você queira dar para ele. Aí ele está assim, mandando uma onda mental para você. Não faça isso. Não faça isso. Né? Você está prestes a fazer uma coisa errada. Né? Por exemplo, você vai fazer uma fofoca de alguém que vai levar essa pessoa, alvo da fofoca, a cometer suicídio. Porque você não sabe o estado emocional que aquela pessoa está, e às vezes aquilo vai ser a gota d'água para ela. Aí o seu anjo da guarda está ali, seu mentor está ali. Não faça isso. Ore por essa pessoa, não faça isso. Aí você vai lá, teimoso. Vai lá e faz a fofoca. A fofoca chega, espalha a fofoca, chega no ouvido da pessoa. E a pessoa o quê? Comete suicídio. Uai, você que escolheu fazer a fofoca. Então, como é que vai vir? Nem que fosse Jesus, gente. Como é que Jesus vai vir aqui e falar, não, você errou, coitadinho, mas pode vir aqui para a turma avançada, a turma do bem, né? A classe avançada, pode mudar de ano. Porque esse mundo aqui, gente, é igual uma grande escola. A gente vai passando ali de turma em turma, né? Então, o que acontece? Eu fiz a fofoca, levei a outra pessoa ao desespero, a ponto de cometer suicídio, apesar de que o suicídio é uma escolha dela, mas eu influenciei. Aí o que acontece? Você acha que você vai passar de ano na escola? Não. Então não tem não tem seu mentor, não tem anjo da guarda que vai chegar aqui e falar, Ana, você errou mesmo, mas vamos mudar de ano. Não tem. Não tem isso. Se você errou, você tem que consertar. Nós é que atraímos para nós mesmos as situações, todas elas, todas as situações da nossa vida. Então, é a nossa fragilidade moral que muitas vezes não permite que os espíritos superiores consigam nos ajudar plenamente. Por quê? Porque você entra em desespero, você entra em desequilíbrio, você continua praticando mal, você se liga a ideias contra o Cristo, contra os ensinamentos dele, e aí, como é que. Aí você está vibrando cá embaixo. Aí, como é que você quer que a ajuda seja efetiva se você não consegue fazer a sua parte? Que é de, às vezes é só olhar para você e falar, errei. Você nem consegue fazer isso, você acha que você está certo. Né? Você acha que você é a última bolacha do pacote. Se você não consegue nem fazer esse movimento de perceber que você está enganado, fica difícil o auxílio. Mas a gente não está largado, gente. Até aqueles espíritos que são mais renitentes no mal, né? Que estão ali muito ligados à maldade, né? Nós que estamos ali muito ligados aos bens, à materialidade, ao mundo material, às paixões materiais, mesmo assim a gente tem ajuda. Mas a gente recebe a ajuda na mesma medida que nós nos esforçamos para melhorar. Então, é assim, não adianta a gente botar a culpa no outro, né? Não adianta a gente falar assim, não, a culpa de eu estar assim é de fulano. Não é, a culpa é sua. Por quê? Porque a nossa vida é dirigida pela nossa vontade. A nossa vontade dirige o nosso pensamento. Então, onde a gente coloca o nosso foco mental, a nossa mente é ali que a gente vive. Então, não tem jeito, né? Daquele que está lá em cima vir ajudar de forma efetiva aquele que só está olhando para a lama, que só está chafurdando na lama. Quando ele volta os olhos para cima, aí ele está pedindo socorro. Aí ele está começando a ficar pronto para receber o auxílio. Muito bom, eu gostei muito do que você falou. Só queria complementar, acho interessante, se você acha que, ainda assim, com a expressão da Lara, você acha ainda que o plano espiritual não está te ajudando, é bem simples, uma analogia para você ver como é importante essa questão. Imagina você ter um filho
que é problemático, você tentar influenciar ele para o bem. Você não consegue. Se ele não quiser, você não consegue. É a mesma coisa o plano espiritual. Eles tentam ajudar a gente, né? Falando, a Lara falou, né? Nos inspirando, nos intuindo, falando no ouvido para a gente, não faz isso, não faz aquilo. A gente ouve, a gente não ouve. Por quê? Porque assim como nós somos teimosos, somos renitentes no mal e gostamos por causa do orgulho, né? Se equivocar, assim é com o plano espiritual. Então, se nós não conseguimos influenciar as pessoas para o bem, imagina o plano espiritual, a dificuldade que eles têm. É muito mais difícil do que nós, né? Que estamos se vendo, estamos conversando. Então, é bem complicado essa situação, né? Então, a gente tem que se colocar esse ponto de vista, né? Então, Lara, gostaria de primeiro agradecer você pela presença, tá? Gostaria que você fizesse as considerações finais, se tiver alguma coisa que faltou, que você queira complementar. O Jefferson disse uma coisa muito importante, gente. Essa analogia que ele fez do filho problemático. Uma vez o Chico Xavier contava uma história, né? Quem conviveu com ele conta essa história, que chegou uma pessoa para o Chico e falou: Ah, Chico, eu já fiz tudo o que eu podia para o meu filho, mas meu filho continua no caminho errado, continua usando droga, e eu já fiz tudo o que eu podia. Aí o Chico vira para ele e fala assim: Você já fez tudo que você podia? Já, Chico. Então agora é com ele. Se ele continua amando seu filho, mas deixa ele seguir o caminho que ele escolheu, porque ele é um espírito, ele é uma individualidade, ele faz as suas próprias escolhas. Mas ele é seu filho, continua amando, porque é isso que o Pai faz conosco. Apesar da nossa rebeldia, apesar dos nossos enganos, Deus continua nos amando o tempo inteiro. Então, gente, vamos aprender a nos sintonizar com as coisas mais nobres, com ideais mais elevados, porque só assim a gente consegue subir o degrau da escada evolutiva. É só fazendo bem, é só através de sabedoria e amor que a gente vai crescer, que a gente vai evoluir. Então, vamos lá. O nosso tema: afastar mau espírito, mude você mesmo. Muito bom. Então, gostaria de agradecer a Lara pela presença, pela sabedoria que colocou no nosso programa de hoje. Eu convido vocês então a se inscrever no canal, deixe seu like, seu comentário, que é muito importante que você comente. Eu vou deixar aqui na descrição também todos os sites e os contatos da Lara, tá? Se você quiser seguir ela no Instagram, siga lá, tem bastante conteúdo bom. O site dela é fenomenal. Então, tá aqui na descrição, tá no comentário fixado também. E desejo que vocês então uma ótima semana, que a paz esteja convosco. Até o próximo programa. Até mais. Até mais, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, Jefferson. E eu que agradeço a oportunidade de trabalho, pode ter certeza. Obrigado, até mais.